Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje, finalmente, uma galera estava pedindo, porque todo mundo estava comentando de letras hebraicas e tarô, porque do Eliphas Levi é diferente, porque da Golden Dawn é diferente, porque do Crowley é diferente, mas o Aleph é o quê? O Beit é o quê? Que letra que tá com o quê? E aí a gente fez uma reunião interna lá no Mayhem, o pessoal votou, e a gente vai fazer um bate-papo hoje a respeito de correspondências do alfabeto hebraico com as cartas do tarô, né? Qual que é, qual que não é, por que que cada um escolheu um, como é que não é, e vamos nisso aí, né? Hoje, diretamente do berço de palha, André Correa. Saudações, seres humanos. Tarô é um assunto sempre muito interessante, que tem vários desdobramentos cada vez mais legais e que a gente vai descobrindo camadas e mais camadas, e hoje não é diferente. Vamos dar um mergulho nesse assunto que vai ser bem legal. Diretamente do Japão, Robson Belli. O Marcelo me pegou de calça curta porque eu estava tirando da prateleira aqui meu tarô hermético que eu comprei dele, já que o assunto é esse hoje. Olá, pessoal. Bom dia para quem está aqui comigo. Boa noite para quem está aí no Brasil, porque sim, é dia ainda aqui. Então, é isso aí. Assunto muito interessante, muito bom para a gente tratar hoje. E do mortesubita.net, Thiago Tomussauskas. Ah, Thiago Tomussauskas está de co-host agora. Quem sabe faz ao vivo agora. Agora sim. Então, pessoal, hoje é um dia muito especial, porque até cortei o cabelo, porque quem vai falar é o Nick Fury do Projeto Mayhem, que é o Marcelão. Vai contar aqui pra gente um pouquinho do expertise dele de tarô. E eu quero saber se a estrela é Tizade ou não. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso aí. Então, vou fazer o seguinte: deixa eu dar um share screen com vocês para a gente. Estamos aqui. Estão vendo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as correspondências dos arcanos e das letras, né? Então, de onde que surge essa ideia, né? Se você perguntar para um tarólogo brasileiro genérico, eles vão falar que tarô não tem nada a ver com a cabala, porque eles viram, porque no século XIV, no século XV não tinha nada. E aí quem começou a fazer essas correspondências foi só no século XVIII, XIX, quando as ordens iniciáticas pegaram e tal. Mas isso não é muito bem verdade, né? Então, existe assim uma ponte, um buraco aí da história do tarô, que é entre a conexão da perseguição dos judeus e quando eles começaram a realmente colocar o material, as letras e o estudo da cabala hebraica no papel, o processo da cabala cristã e o surgimento do tarô, né, através dos arcanos maiores, que são os triunfes, e dos arcanos menores, que são as 10 esferas dos 4 mundos, né? Então, o que a gente tem, assim, mais ou menos, não chega a ser um consenso, mas entre quem estuda hermetismo, a galera que medita nisso e faz os rituais, é que existe uma correspondência, porque os arcanos do tarô, eles são uma maneira de desenhar as letras hebraicas. De modo que tem que lembrar que naquela época quase todo mundo era analfabeto. Então você tinha um jeito mnemônico de entender o que seria um Aleph, o que seria um Beit, qual que seria a ordem disso, através dos arcanos do tarô. Então tem um desenho, você fala assim, por que tem um louco e não tem uma berinjela desenhada ali, né? Por que tem a figura do mago e não é, de repente, um tigre? Por que a gente tem ali uma carruagem, né? O cara escolheu uma carruagem em vez de escolher um tatu. Então, esses desenhos eles parecem muito arbitrários, né? O cara tirou do chapéu, né? Por que tem um anjo? Por que tem uma carruagem? Por que tem uma mulher abrindo a boca do leão? Então, como é que isso funciona? De onde que vieram esses símbolos? E a gente tem um estudo que fala assim, pô, esses símbolos eles tentam explicar de uma maneira simbólica o que aquela letra hebraica representa, né? Então, eu gosto de trabalhar, na minha opinião e na opinião da maioria dos ocultistas, eu ia falar praticamente todos, né? Ou o pessoal que já é iniciado, é que eles seguem esta ordem aqui, que a Golden Dawn fez esse arranjo. Então, o Aleph é o zero, depois o Beit, então a letra do alfabeto segue as letras, as cartas do tarô.
ok? E aí o cara fala, pô, mas deu Débio, o Eliphas Levi, a França, a galera do Marselha e não sei o que, eles fazem uma outra letra. E se vocês forem olhar, ele nada mais é do que uma letra a mais. Então o Aleph, que é o 0, ele vira o Aleph, que é o 1. Aí o Beit, que é o 1, que é o 2 aqui no símbolo, ele vai virar o arcano 2. Ah, é mais fácil para você fazer uma correlação, né? Porque aí você vê, ó, a letra 5, que é o Ré, é o Papa, que é o 5. A letra 7, que é o Zain, é a carruagem, que é. Mas isso aí é um jeito codificado. E aí você fala assim, pô, mas o Eliphas Levi errou? O Eliphas Levi era burro, ele não sabia o que ele estava fazendo? Claro que não, muito pelo contrário. O cara ele estava preso em juramentos. E aí, isso aqui isso está descrito, né? Não sou eu que estou falando. O Matters, quando ele tem um livro chamado O Tarô e os Números, o Matters explica que o pessoal da escola francesa, dos martinistas, da galera do Eliphas Levi, e todas aquelas ordens francesas, eles sabiam a ordem correta da arrumação das letras, mas como eles estavam proibidos por julgamento, eles produziram os livros utilizando chama Taricon, Robson me corrige o nome se eu falei a palavra certa, que é quando você muda uma letra só. E aí eles colocaram tudo diferente, entre aspas. Por quê? Porque assim eles conseguiam saber quem era iniciado e quem era um charlatão que só tinha acesso aos livros, mas não era um membro real da ordem. Marcelo, Então não é que eles fizeram de propósito, eles fizeram de propósito e eles não erraram, eles colocaram diferente para saber quem era iniciado e quem estava roubando o material. É isso? Pode falar, Robson. Temurá. Temurá. Exatamente. Muito obrigado. Tá joia? Então, sem mais delongas, vamos ver um pouquinho como é que isso funciona, né? Então a gente começa aqui com o louco. Então, o louco ele é aqui a primeira letra, o Aleph. Então, para a gente entender o louco, primeiro esquece o louco. Vamos ver o que é o Aleph. O Aleph ele representa o sopro de Deus. Então, ele é o boi, ele é a primeira contada, ele é o sopro divino. Vê aqui, ele junta Keter com Roquimar. Ele é Deus que está soprando todas as possibilidades para o infinito de possibilidades de Roquimar. Então, isso é o Aleph. O Aleph é o sopro divino, o sopro de Brahma, o sopro de Deus e tal. Como é que eles representam aqui? É sempre um louco que ele vai seguir. O louco, a ideia do louco é que ele é livre nos reinos medievais. Enquanto 99,9% da população ia nascer numa vila e morrer nessa vila, o andarilho, ou o tolo, ou a carta do arcano que se movimenta, né? Ele está livre. Então, tal qual a ideia primordial de Deus, ele é livre para andar por qualquer movimento. No Rider-Waite, a Pamela fez os desenhos já trazendo essa ideia. Então, você vê que aqui o louco, ó, ele está olhando para cima, ele está com o elemento ar, ele tem uma flor, ele tem uma pena em cima aqui da cabeça, ele está andando na borda de um precipício e ele vai andar por esse precipício. Se a gente pegar o Crowley, então, ele faz o louco tipo voando, desperto, numa lufada de ventos. Então eles associam isso aqui com o elemento ar também, de justamente esse primeiro Aleph, que é o sopro divino, o sopro da criatividade, né? Nas outras chaves, no Eliphas Levi, ele troca o louco, ele coloca o louco no final, e aí ele fica sendo o Shin, antes do Tav, que seria o último mundo. E aí a explicação que eu já vi um monte de gente fazer contorcionismos e tal é que Shin como sendo fogo e tal. Mas o Shin, dentro do hebraico, ele representa o dente. O Shin é a energia que tritura tudo aquilo que deve ficar do lado de fora e vai passar para dentro aquilo que precisa passar. Ele está associado ao fogo também, né? A uma firewall, a uma barreira que bloqueia isso. Que seria o oposto do louco. O louco é liberdade, né? Então, justamente, quando você começa a pensar e meditar na letra do hebraico, não faz sentido você fazer aquele notaricon o temurai e colocar a letra errada. Porque você vai começar a ter umas coisas que simplesmente tem que fazer muita força para encaixar.
Quer ver? O próximo arcano é o mago. O mago é a letra Beit. O Beit, a ideia da letra Beit é a casa de Deus. Então, o que é a casa de Deus? É o sopro de Deus. Deixa eu pegar até aqui, vou desenhar um pouquinho. O sopro de Deus que vai encontrar uma pessoa que é a casa de Deus. Então, a ideia é que o Aleph mais o Beit vai ser uma pessoa respirando. Então, o hálito de Deus... O que faz uma pessoa estar viva? Ela respira. Então, é o hálito de Deus. O sopro de Deus anima a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós. Por que nós somos a casa de Deus? Porque nós temos uma fagulha divina. Então, aqui, depois eu vou ver, chat que está aqui é cercado. Então, aqui, Binah está em volta desse cercado que é a nossa consciência, que é aquele limite de Saturno. Então, o sopro de Deus caminha para dentro da nossa consciência, da casa de Deus, e nos anima. E o que é o mago dentro do tarô? Ele é o próprio prestidigitador. Ele é o cara da consciência de Deus. Ele é o cara que fala assim, ó, tudo que está em cima é semelhante àquilo que está embaixo. Ele é o cara que domina os 4 elementos da Terra. E ele é o cara que é representado aqui por Mercúrio. E Mercúrio, a gente vai ver, todas essas correspondências, elas conversam entre si. Mercúrio é justamente o mensageiro dos deuses. Ou seja, ele é o humano que vai carregar a essência divina e ele vai conversar com a divindade. Então, inclusive, tem muitos que dizem que o mago, na verdade, ele é o próprio louco. O mago e o louco, eles são o mesmo personagem. Assim como a criatividade e o criativo, eles fazem parte da mesma essência. Mas o louco, ele seria essa criatividade divina passeando por todas as mentes. E quando ela entra dentro da mente de alguém, ela se torna um mago. E aí o que aconteceria? Ele tem todos esses instrumentos. Quando ele termina de fazer essa apresentação, essa palestra, esse trabalho, etc., ele empacota todos esses instrumentos e ele faz uma trouxinha. E aí ele sai passeando para a próxima cidade. Então, esse sopro divino que estaria incorporado na ideia do louco, ele está permeando toda a criação. Porém, ao mesmo tempo, em cada pessoa que decide trabalhar essa essência divina, se torna o Beit. E aí a gente tem o Aleph Beit, né, o alfabeto, é aquilo que é necessário para que você construa o resto da realidade. Se você não tem o Aleph Beit, se você não tem o alfabeto, você não constrói o resto do universo. Tipo, se eu parar de dar essa palestra em português e começar a dar essa palestra em russo, vocês não vão entender mais nada da criação. Porque vai ficar faltando o alfabeto. Então, para você poder existir, para você poder compreender o universo, você tem que ter esses 2 arcanos primordiais. E é muito engraçado porque eles vão fazer uns parzinhos aqui depois, né? Então o mago ele vai fazer o par com a alta sacerdotisa. E ela está aqui. E aí você vê umas explicações também no mago, que fala que o mago é o Aleph, porque na verdade o braço está para cima e o outro braço está para baixo. E aí parece aqui a letra, mas não parece, né? Porque ele está com essa mão para cima e essa para baixo. Então a hora que você vê é uma forçação de barra. A mão do mago que está para cima e está para baixo não bate com a letra, com a mãozinha que está para cima e a mãozinha que está para baixo do Aleph. Não, eu já escutei inúmeras histórias, mas basicamente acho que é só uma facilidade para você encaixar um com um. Né? E o mago faz muito mais sentido sendo Mercúrio e sendo o mensageiro da vontade divina, o mensageiro da fagulha divina, aquele cara que vai manifestar o Keter como sendo Beit, né? A casa divina. E aí a gente tem a sacerdotisa, que é a terceira letra, que é Gimel, que é o camelo. O camelo, ele traz uma ideia também de que ela é o terceiro arcano que vai seguir até Keter. Mas aí, ao contrário desses que são mais fundamentais, o camelo ele vai descer até Tiferet. Ou seja, Tiferet somos nós encarnados, ou em teoria a verdadeira vontade. Nós sendo o melhor que a gente...
o melhor que cada um puder ser. E aí a ideia do camelo é que você está dentro de um oásis, né? Você está dentro aqui do oásis, e ele tem o formato de uma perninha, né? E ele é aquele momento, aquela vontade de energia de evolução. É a ideia de caminhar, é a ideia de andar para frente. E é a ideia também de que o camelo é o que atravessa esse deserto, né? Ele atravessa aqui o abismo. E aí, em algum momento, nós estamos ligados ao Criador, e através desse camelo simbólico, através dessa energia, a gente desce até a encarnação, vai tentar trabalhar aqui embaixo o melhor que a gente puder. Um dia a gente vai morrer. Quando a gente morrer, a gente vai pegar esse camelo de volta e retornar até a consciência primordial. E aí, em paralelo ao judeu no deserto, ele pegava o camelo, ele ia de um mercado para o outro, e ele vendia especiarias, pegava dinheiro, comprava comida, comprava especiarias, etc. E quando ele voltava para a vila, ele voltava com uma série de experiências, com uma série de objetos, ele voltava melhor do que ele saía. Ele trazia todo esse conhecimento, essa bagagem para dentro, que no fundo é o que a gente está fazendo, né? A gente está dando um mergulho aqui como o universo está se conhecendo, e algum dia a gente vai voltar para ele. E aí a gente vê os símbolos aqui, né? O que é a sacerdotisa? É uma mulher que ela tem aqui a Torá na mão, e ela está nas colunas do templo, que são as duas colunas. Inclusive, se você pegar o do Crowley, ele tem tudo desenhadinho mesmo. E aqui atrás você tem um véu, que é justamente esse véu. Então, a sacerdotisa está sentada aqui. E olha só, o Waite, ele ainda estava sob juramento, mas você vê como ele quer quebrar os juramentos, que ele faz uns desenhos pilantrão, malandrão atrás. É o da arte aqui, ó, aqui outro. Ele faz uma árvore da vida escondidona aqui, ó. Tiferete aqui no meio. Aqui. Então, ó, você vê, ele deu uma escondida. Então ele está dizendo aqui que a sacerdotisa, ela é quem vai fazer essa passagem, quem vai permitir que você tire o véu de Ísis e você retorne para onde você veio. A explicação que o pessoal dá, às vezes simbólica, de por que isso aqui seria bait, é que a casa de Deus seria esse negócio que está atrás do véu. E aí a sacerdotisa, ela seria a guardiã da casa de Deus. E aí o templo seria a tal da casa de Deus, ou etc. Então, aqui eu estou só tentando justificar, tá? Eu não concordo com essas explicações. Mas é que eu já vi tanto contorcionismo. Mas se você conseguir mostrar que isso aqui é a casa de Deus, belezinha. Né? Inclusive, no Crowley coloca um camelo, ele vai muito mais para frente, né? Ele toca um foda-se nesse negócio de não pode falar os símbolos, e ele trabalha nisso aí mesmo, né? Depois nós vamos ter o próximo, que é a Imperatriz, que é Dalet. E Dalet quer dizer o quê? Quer dizer porta. Porta no sentido do quê? A palavra-chave aqui para gravidez, a porta, essa é a porta entre mundos, o Dalet. E ele tem muito a ver com o ventre. Então, se você reparar aqui, as imperatrizes, elas estão sempre grávidas. Porque essa aqui seria a ideia do ventre, né? Aqui, Saturno é um óvulo de um universo, e Roquimá seriam os espermatozoides infinitos divinos. Então, do mesmo jeito que numa fecundação existem milhões de espermatozoides, e só um vai se unir ao óvulo para fazer uma criança e para depois descer para encarnar, no reino das ideias, das emoções, etc., enquanto a gente está em Roquimá, a gente tem infinitos espermatozoides de ideias. Mas quando a gente fecha isso num processo, você vai fechar essa porta atrás de si. E aí você vai ter na Bíblia aquelas citações de que a porta é estreita, de que só vai passar de que etc. e tal, nesse sentido de que você vai gestar. Então, toda essa ideia do Daleth e a ideia da Imperatriz é que ela está repleta de vida. Então, ó, aí em cima da cabeça dela você tem os 12 signos, os 7 colares são os planetas. Quando você multiplica os 12 signos pelos 7 planetas, você tem
a possibilidade infinita da fecundação, você tem todos os poderes, você tem toda a criação de tudo, do universo. Você representa isso pela vegetação abundante em volta dela, pela cachoeira, né? E todo esse processo. Para quem gosta, que vai trazer os elementos anteriores, seria Gimel, né? Que seria o camelo. Estaria aí essa ideia de viagem, de tal, mas eu honestamente eu não sei que conceitos de viagem a gente poderia. A menos que você queira associar que, sei lá, é a viagem da alma para encarnar no ventre da mãe, e aí depois ela volta. Então, aí eu já vi bastante ideias para você colocar aqui. Mas entenderam qual que é o princípio? O princípio seria essa aí, a vagina, né, o útero, é a porta pela qual todos nós entramos nesse mundo. Né? Ninguém entrou aqui na Terra, enquanto não clonarem o ser humano, todo mundo entrou no planeta através de uma vagina. E aqui é aqui que a gente conversa sobre isso. Ok? O próximo é o imperador, ou ré. E ele vai trabalhar justamente com a ideia da letra hebraica ré, que é janela. Janela como? Aqui a gente está encarnado. Estando encarnados, a gente está na caverna. E citando já lá a ideia do Platão da caverna, quando você põe uma janela numa caverna, o que acontece? Quem está dentro, ou seja, quem está encarnado, consegue enxergar fora. E quem está dentro também consegue que a luz entre. Então você se torna um pouco mais iluminado. Então a ideia de meditar nessa letra divina de Ré é meditar nessa janela na qual nos tornará mais sábios. Nota que é a própria ideia de Tiferet, da beleza, conectada com a sabedoria divina. É o cara que deixou a caverna, foi lá fora, viu a verdade, e aí ele vai ter que voltar e lidar com a galerinha que ainda está na caverna aqui embaixo. Mas a meditação nessa letra é justamente para te colocar com essa energia da sabedoria. E aí é o que a gente espera desse arcano, né? Se a gente pensar também na definição da Golden Dawn, a gente vai ter aqui todos os reis e todos os cavaleiros. Que são a união de todas as figuras masculinas da corte. E elas estão unidas através de quem? Do imperador. Que é o representante aí dos 4 cavaleiros, dos 4 reis. Então aqui toda a nobreza masculina está representada nessa ideia de que você vai estar com o cetro na mão, com a orbe crucifixa, com toda essa porra. Você tem todo o rigor de um lado, toda a misericórdia do outro. Então você também se torna árvore. E aí seria interessante ir lá para o Crowley, que ele desenha o imperador também sentado dentro da árvore. Ele desenha o imperador olhando para a imperatriz. Ele faz uns parzinhos aí que são muito, muito interessantes. Alguns tarôs também, eles costumam fazer a imperatriz olhando para um lado e o imperador olhando para o outro, para que eles formem um parzinho conectado. Né? A gente vai ter aí 3 pares. Você vai ter o imperador e a imperatriz, você vai ter o mago e a sacerdotisa, e você vai ter o louco e a Sofia. Aí você fala, quem que é a Sofia? A Sofia é aquela mina que está lá no mundo, que está atravessando o mundo. Ela é a sabedoria divina, ela cruza, ela é aquela que está aqui embaixo. Ela não é a louca, ela é a sábia, né? E o louco é o sábio. Pode falar, Thiago. Desculpa aí. Se a meditação em ré também pode ter a ver com a busca ou encontrar a verdadeira vontade, já que ele tem essa janela para a sua origem. Exatamente, ela vai servir para você conseguir enxergar o que está mais além. E digo mais, ela vai servir também para você conseguir fazer a grande obra. Porque caso contrário, você vai descobrir que a sua verdadeira vontade é música e aí você fica tocando dentro da sua casa, não adianta nada. Uma hora você vai ter que sair da caverna, enxergar o que está lá fora, enxergar a sabedoria, enxergar como tem coisa que você não sabe, para poder trazer de volta para melhorar o mundo. Porque senão você fala, eu sou alquimista.
meu negócio é música. Aí você vira o maior músico vivo de violino. E aí você nunca sai da sua casa e ninguém nunca escuta essa música. Não serviu para nada. Se você não realizar a grande obra, ou seja, se você não pegar essa janela para sair. E aí depois a gente vai ver, a porta tem a ver aqui também para o outro lado. Mas você precisa ter esse contato com o que está lá fora, né? Enxergar isso, né? Trazer isso para dentro, trazer essa luz para dentro. E aí essa luz também você pode entender que seria essa sabedoria de Salomão, sabedoria divina que o imperador precisa ter para ter essa qualidade. Por isso que aqui é o imperador, né? Não é um outro desenho. Por que alguém escolheu desenhar o imperador nessa carta? Sim. Não, Tem a ver com realização, né? Não é só você É a saber, realização né? final. O mago é o É. cara que tem a verdadeira vontade. Mas o imperador é o cara que realiza a grande obra. Então ele é como se fosse um mago que... O mago vai diz ali as teorias do tarô que falam que o mago ele vai se deslocar para 3 cartas, né? Que são os magos mais velhos. Ele pode ser o hierofante, ele pode ser o eremita e ele pode ser o imperador, que são os 3 velhos. E aí ele vai ter essas 3 ideias. Um mago que ele vai estar junto com a comunidade, ali como imperador, reinando. Ele vai ser um eremita mesmo, ele vai buscar alguma coisa para fora, um PhD, que é um trabalho solitário. Ou ele vai ser o hierofante, que é um professor. Aqui a gente faria assim, tipo, a ideia de que você vai ensinar a galera, mas só até um determinado ponto. Mas quando você vai aprender, como é que você aprende alguma coisa que ninguém mais sabe? A gente vai olhar aqui, tem o hierofante para isso. Que a gente chama de PhD, né, no nosso mundo, né? Que é o cara que estudou alguma coisa e ele produziu algum material que absolutamente ninguém produziu antes. Que seria esse VAV, a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Belezinha? E aqui está acessado ao Ares, ó, a gente vai ver esse carneiro, tá aqui ó, na própria ideia, assim, ele tá em vários tarôs, eles fazem essas alusões ao cordeiro. O Crowley coloca um Agnus Dei embaixo e um carneiro demoníaco em cima, né, para mostrar que você que é o senhor da sua vontade. E aí vai ter aquela primeira troca do mago, do Crowley, né, que ele troca isso aqui pela estrela. Eu estava conversando com o Thiago antes da gente entrar, então já vou dar um spoiler, que a gente vai ver que a estrela está aqui embaixo, ó. A estrela estaria aqui, ó. E o Crowley ele faz essa troca. Mas aí eu acho que foi mais uma provocação a Golden Dawn, porque o imperador seria a figura de um grão-mestre, de um sábio, de um professor, de um imperador mesmo, né? De um rei. E ele tinha essa crítica de que essas ordens iniciáticas estavam muito cheias de grão, 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 e muito cacique para pouco índio. E o Crowley tinha a ideia de que se você atinge a verdadeira vontade, cada homem e cada mulher é uma estrela, e uma estrela não atrapalha o desenvolvimento da outra. Então ele propositadamente ele troca essas 2 letras para afirmar que se você chegou mesmo na sua verdadeira vontade, você não precisa ter um líder, você vai ter, tipo, todo mundo, cada um sabe o que tem que fazer. Seria a ideia de um anarquista, né? O Crowley era meio que um anarquista nesse sentido aí de perverter essas regras e falar, porra, se todo mundo sabe o que tem que fazer, então a parada vai ser feita. Eu acho que essa aí, teoria faz muito sentido, Marcelo, porque ele trocou a letra, mas não trocou o signo, né? Ele manteve Aquário na estrela. ele manteve os signos. Ele troca aqui justamente que ele acha que o imperador seria essa ideia. A visão que ele tinha do Matters e dos outros imperadores era de uns caras mandão que estavam sacaneando ele, não deixavam ele crescer na ordem e tal, e que é gente que usava a posição de imperador para fazer fusquinha, né? E aí ele coloca, pô, se você fosse mesmo sadi é sábio, a gente vai olhar aqui para baixo. A estrela, você estaria em conexão com a sabedoria. E aí você não precisaria ser tão mesquinho, né? É a ideia dele, eu gosto dessa... Mas foi arbitrário, ele virou e falou, eu vou fazer isso para mudar o Ion. Aí a gente tem o Hierofante, que é o quê? Vav. Vav é interessante, e quando você vai estudar o conceito dentro da Cabala, você tem 2 letras que trabalham junto. Tem Het, ou Shet, que está do lado de cá, que é o carro, e tem Vav,
que é o prego. E Shet é a cerca. E a cerca é o que cerca o seu castelo, a sua vila, o seu Saturno, né? O seu cérebro, o seu conhecimento. Como é que você aumenta o seu conhecimento? Aumentando a cerca. Buscando sabedoria, trazendo a sabedoria. E como é que eu sei que eu vou passar por aqui? Porque tem uma porta aqui. A porta é a entrada pela qual a sabedoria vai passar. Por isso que eu nunca consegui entender aquele ditado que as mães falam que é burro que nem uma porta. E, na verdade, a porta no judaísmo é o sinal de que você é inteligente. É o jeito que você vai conseguir trazer a coisa para dentro. E se você não tivesse a porta, que é o Dalet, pode ter toda a sabedoria do mundo e você ia continuar burro, medíocre e tonho, tacanho com a sua verdade. É o que o fanatismo faz. O Saturno, a oitava baixa de Saturno é o fanatismo. Porque você não tem uma porta, você não tem uma abertura para trazer o conhecimento. Olha como os caras são loucos. Aqui você tem uma janela. Você olha o conhecimento e traz, mas aqui você realmente só vai realmente incorporar esse conhecimento no entendimento. Percebe que são dois processos? Um é você estar vendo a sabedoria divina, mas ela não está dentro de você ainda. Você só vai conseguir trazer isso aqui para dentro em Saturno, que é o ponto mais difícil de trabalhar na alquimia. Que aí é realmente quando essa sabedoria ela se torna entendimento. Caso contrário, essa sabedoria, se ela tiver só com uma janelinha, ela não entrou. E aí, eventualmente, você vai até cair no abismo e vai perder essa ideia. Então, esse ampliação que a gente tem do nosso conhecimento é feito através do Vav, do prego. Eu vou falando, eu vou me empolgando, eu vou rabiscando tudo aqui. Belezinha? Então, o que a gente tem aqui na ideia? É o próprio Hierofante. Ele é o Papa que ele está dando essa ideia. E quando ele está dando essa ideia, ou dando essa palestra, ou trabalhando com isso aqui, né, com o touro, ele tá buscando, ao mesmo tempo que ele está trazendo essa sabedoria para Júpiter, para o Graal, para o Yoda, para dentro do Gandalf. Essa é a sabedoria que está sendo incorporada. E olha que muito doido, eu vou até mudar a cor aqui. Essa sabedoria ela vai entrar em dois jeitos. Através do entendimento e através do estudo. Então, esse Hierofante, ele tá fazendo pergunta. O que a gente trabalha muito aqui no Boteco é esse caminho de Vav. Então, por exemplo, a gente traz lá o Robson para dar uma palestra de demonologia, e aí no meio da palestra o Robson vai falar um treco muito genial que ele sabe, ou seja, está dentro do Saturno do Robson, mas não está dentro do nosso, está dentro da cerca do Robson. Mas aí o Robson falou um negócio, pum. E aí o André, que tinha uma visão do Cernunnos, da bruxaria e não sei o quê, ele pegou essa sabedoria que o Robson estava falando e, de repente, o cara teve um vislumbre aqui. E a cerca do André ficou maior. Então, quando a gente está trabalhando com mestres ou com professores e a gente está com um monte de aluno bom, o próprio mestre aprende também. Porque aí o André vai fazer um comentário, olha, porque o Cernunnos, papapá. E aí o Robson vai olhar e falar, caralho, nunca tinha pensado nisso. E aí o Robson se torna maior também. Mas essa troca de informações ela só é possível se a gente estiver falando jupiterianamente. Ou seja, se a gente estiver com caridade, com planejamento e com generosidade. Se o Robson sabe pra caralho, mas ele não fala nada, e ele dá uma aula beabá de que qualquer livro a gente poderia pegar, a gente não vai ter esse vislumbre, porque não é essa sabedoria que está dentro do Robson passando para o André, que vai fazer um comentário que vai voltar para todo mundo. Percebe esse ciclo doidão?
Aí depois eu vou aprofundar mais ainda nele. A hora que a gente estudar essas letras, está aqui. Isso é um negócio engraçado. Por que eu estou falando isso daí? Eu estudei 5 anos de Cabala Sefardita, que você só medita nas letras. E aí o rabino ficava falando: você medita em tal letra traz isso, traz tal coisa. Tadã, tadã, tadã. Mano, quando eu coloquei isso no tarô, em paralelo, eu falei assim: puta que pariu, os caras estão. Dava para ser tão mais fácil de entender isso, que tá tudo desenhado, né? O tarô tá literalmente desenhando esse processo para você. Por isso que aqui a gente tem um cara falando e 2 aprendendo. Porque a hora que o Robson falar um negócio lá de demonologia, o Thiago vai aprender um negócio e o André vai aprender um negócio, e cada um de nós é mestre de alguma coisa, e cada um de nós vai trazer isso para dentro de uma cerca que tem um tamanho diferente, e cada um de nós vai debater isso, ou seja, esses camaradas aqui, eles também vão falar. Não é um processo de vomitar. E todo mundo cruza o abismo aqui. E aí aqui você vai ter esse conceito de Vav. Se você pegar na Torá, em todo esse processo for conversar com o rabino, Vav é uma letra que é usada para colocar como se fosse um E. Então ela fala: então aconteceu tal coisa e foi a construção do tabernáculo, Tav, Vav. E aí tal coisa aconteceu não sei o quê, Vav. E aí tal coisa, e então eles carregaram tal coisa, Vav. Sempre está agregando alguma coisa. Então ele traz muito esse conceito aí de agregar. Beleza? Aí o que a gente vai colocar? A porta. Tudo bem, você pode colocar a porta como high priest? Até pode, mas o conceito dele não seria esse. Porque a porta é por onde você entra. Então, tá vendo? Eles são sutis. Às vezes você consegue fazer um rocambole verbal aí e trazer uma letra para outra. Mas a real é que a imagem que a gente tem do tarô é a explicação iconográfica da letra. Quando você medita só na letra e fala a letra, quando você põe um desenho desses, fica 1000 vezes mais fácil de explicar uns conceitos super malucos. Tranquilo até aqui? Eu acho que hoje vai ser um daqueles programas que a gente grava que é para dar nó na cabeça da galera, né? O Júlio César perguntou se esse entendimento serve da ideia de subida ou descida. Ambos, porque a gente está o tempo inteiro. Esse processo de TAV, ele é de subida e de descida. Porque ele funciona em qualquer idade. Por exemplo, se o André estiver ensinando o filho dele a amarrar o sapato, e aí, de repente, o moleque aprende a amarrar o sapato, vai ser a coisa mais fantástica do dia do moleque. E para o André, isso não quer dizer nada. Ao passo de que a gente que é humano, a gente joga o telescópio web no espaço, o telescópio manda uma mensagem, os físicos mais absurdos do mundo ficam embasbacados com uma notícia de uma criação miracolante, e para Deus isso não é porra nenhuma, é um peido. Então esse processo aqui ele é totalmente proporcional e relativo. E às vezes o André está ensinando o filho dele a amarrar o sapato, aí o filho dele vai fazer uma amarrada, aí ele testa um jeito diferente de amarrar a porra do sapato, aí o André olha e fala: puta que pariu, eu nunca pensei nisso. E aí ele aprende alguma coisa também. Então o processo da janela é esse. Por isso que o Nietzsche falava que isso vale para tudo, a árvore da vida e da morte. Quando você olha para o abismo olha de volta para você. Quando você olha para o sol olha de volta para você. Quando você olha para a lua olha de volta para você. Se você olhar direto para o sol, você vai ficar cego. E se você olhar direto para o abismo, o Cthulhu vai dar um tchauzinho. Então, não é bom nem olhar direto para o sol, nem olhar direto para o abismo. Por isso que a lua vem antes do sol. Tá vendo? Tudo tá encaixado. É um quebra-cabeça de 1000 peças, essa porra. Belezinha? Então vamos prosseguir, então. Depois do Hierofante vem os enamorados. E os enamorados, a palavra-chave aqui é escolhas. E Zain quer dizer espada. E espada, na verdade, a ideia de Zain é a espada de que alguém está te dando uma autoridade divina. É a espada flamejante do anjo.
E aqui é muito interessante porque quando a gente fala de escolhas, a gente pensa em um caminho múltiplo e vai numa encruzilhada. Se você estiver vindo daqui para cá, você vai ter múltiplas escolhas que, no final das contas, você só vai ter uma escolha, que é a verdadeira vontade. Uma pessoa que nasceu para ser médico, ela não vai se preocupar em fazer vestibular para ser para ser advogado. Ela já sabe o que ela quer, não há escolhas. Quanto mais próximo da verdadeira vontade você está, menos escolhas você faz. Por outro lado, quando você está vindo de cima para baixo, e você está encarnando, quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então, mais coisas você é capaz de fazer. Então, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, na verdade, eles passam a ter infinitas possibilidades. Enquanto que no paraíso eles estavam ali com o livre-arbítrio da serpente, e com a expulsão de Adão e Eva, agora eles têm o livre-arbítrio de Malkuth. Eles podem fazer o que eles quiserem, a responsabilidade é deles. Por outro lado, quando a gente está se casando, em teoria, você está abrindo mão de infinitas parceiras ou parceiros para ficar com uma só. E aí, na alquimia, a gente pode trazer da mesma coisa. Você está queimando todas as partes ruins e as possibilidades e toda aquela coisa ruim para ficar com a verdadeira vontade. Então você está aí nesse processo de corte que é justamente essa espada da autoridade. Ok. Tá vendo? E é legal essas duas visões, né? Porque quando a gente está falando de árvore da vida, a gente sempre está subindo e descendo, principalmente se a gente está meditando só em letra. E quando eu falo que Zain tem a ver com Saturno e Sol, é justamente essa espada. Saturno é a restrição e o Sol é a verdade. E aqui a gente vai ter essa espada que os cavaleiros usam para consagrar alguém, a espada que o magista usa para invocar os espíritos, para comandar os espíritos. Não é o magista que comanda, é Deus que comanda, né? O Robson de novo. O magista empresta esse poder. Isaim tem a ver com essa parada de cetro, de emprestar, de você trazer essa ideia, junto com o imperador. Vou mudar aqui a cor rapidinho. Aqui você vai ter uma espada e aqui você vai ter o cetro. A ideia do imperador é que, na verdade, o imperador está conectado com Deus aqui, né? Quem é o rei? O rei só é o rei porque ele tem a autorização divina. Mas com a espada eu também consigo ser um outro tipo de imperador, eu conquisto. Né? Você vai ter um caminho do bem, da benevolência, do para fora do Yang, e você vai ter um caminho da dureza, da dificuldade, da conquista. Pode falar, Robson. Eu ia mencionar o versículo bíblico que fala que nenhuma autoridade é dada se não dada por Deus, né? E não existe esse lance de você conquistar algo, isso é concedido, né? Sempre. Exatamente. E isso é muito importante. Aqui, ó. A gente vai olhar essas letras. Aleph, Beit, Ré e Zain. Seria legal se o Yair Alon tivesse aqui, porque ele ia saber as palavras hebraicas que tem essas letras, e eu te provo que as palavras hebraicas com essas letras têm a ver com esses conceitos. Mas é que a ideia é que quando eu tô aqui, eu sou magista, eu vou negociar com os demônios, daqui no astral, né? Então aqui. Eu tô com a espada numa mão, mas quem tá me dando essa autoridade da espada é Deus. E aí eu me torno Mercúrio, casa de Deus. O magista que está evocando coisas, ele não é o Robson. Ele é Deus dentro do Robson fazendo uma evocação. Por isso que a gente se torna a casa de Deus. O louco, no elemento ar, ele é ali a sabedoria de Deus circulando. Por isso que ele vai entrar pela janela ou pelo cetro e ele vai me dar uma autoridade como rei. Então você vai ter essas duas partes. Eu estou manejando a espada, mas o poder da espada vem lá de cima. Ou eu estou enxergando essa luz, mas essa luz vem lá de cima também.
Por isso que você tem aí essa disposição geométrica e essa disposição da construção das letras e as palavras da gematriá hebraica. E aí os rabinos dão de letra, né? Você vai estudar anos para aprender essas paradas. E por isso que estudar Cabala judaica é do caralho, porque você vai estudar isso. Tem só um determinado ponto que você pode ir na Cabala hermética. A partir daí, só faz sentido se você começar a fazer essas conexões de letra. Agora, se eu troco todas essas letras, eu te garanto que vai ficar um samba do crioulo doido. Porque isso perde toda essa lógica, perde toda essa lógica. Se eu colocar aqui, ó, Shin aqui, Aleph aqui, aí eu ponho Dalet aqui, e eu ponho Ré aqui. Você vai ter que criar uma outra explicação, uma outra palavra, um outro conceito e um outro ok para tentar justificar. Por que aqui a espada ela tem uma janela no lugar de espada? Por que a gente... Não, desculpa, por que tem um prego aqui no lugar de espada? Então a gente vai por aí. Tranquilo? E é uma coisa interessante, quando a gente vai explicando essas letras, a gente sempre vai voltando, vai desenhando, é bem uma geometria sagrada essa parada. Vamos lá para o próximo, o carro. E o carro é justamente a construção desse cerco. Shet quer dizer cerca, literalmente. Então ele vai fazer o quê? É o próprio Marte, a energia de Gevurah, o rigor, e vai subir a cerca. E aí eu vou citar para vocês um outro conto iniciático que chama a História dos Três Porquinhos. E para você resistir ao sopro do lobo mau, né, seria o quê? Os sopros das clifotes, você tem que construir uma cerca resistente. E aí a cerca vai ser tão resistente quanto for a sua vontade, quanto for o seu rigor. Porém, se você tiver uma ira ou uma restrição muito grande, um gevurah muito violento, como fúria, como raiva, como ódio, a sua cerca vai virar uma muralha de pedra impenetrável na qual nada da sabedoria entra. Tipo um pastor evangélico de fortitude infinita, né? Você precisa ter uma abertura, tem que ter uma porta aqui. Senão você não vai conseguir trazer os pregos para cá. E aí o que vai acontecer? Tem uma torre que cai aqui, que vem um raio que destrói tudo. Tá vendo? A iconografia do tarô, ela tipo, não é um cara que acordou e falou, vou tirar do meu cu esses desenhos. A iconografia faz todo sentido quando você está explicando Cabala para a pessoa. Então aqui tem essa ideia do carro. Por que carro? Porque é uma energia de direcionamento. A ira seria uma bomba que ela explode para todos os lados. Mas quando você coloca isso num carro, num túnel, num tubo, você ganha um lança-míssel, você ganha um projétil, você ganha um motor. E essa ideia é tão foda dentro da Cabala que a gente pode trazer ela para os dias de hoje. Você faz o motor de um carro. Quando os caras inventaram o tarô, não existia nem o conceito de carro. Existia o conceito de que você põe uma força e essa força puxa o seu projeto para frente. Tanto é que esse cara está desenhado debaixo de um dossel. Ah, qual é a vontade que vai ser puxada aqui? Pô, é a carruagem do Elias. O Robson manja mais que eu, pode falar do Elias indo falar com Enoque. E trazendo todos os conhecimentos para baixo. Não é o Zebedeu que tem o carro que tem as esfinges que puxam. É um mago. E aí, de novo, a gente vai ligar para cá. Aqui a gente vai ter um lamen, que é uma outra letra que também vai estar trabalhando aqui. Então, tudo tá uma letra puxa a outra, quando a gente está falando disso. Se você não está debaixo de um dossel divino, se você não está em Tiferet, não adianta você ter todo o rigor possível, você não vai para frente. Ou seja, se isso aqui não tiver equilibrado, rigor e misericórdia, você vai ficar andando em círculo, né? Se um cavalo está puxando mais que o outro, é tipo uma roda girando mais que a outra, você vai ficar girando em círculo. E aí a gente vai trazer tudo isso aqui para conceitos de lógica do mundo.
Beleza? Vamos mais um aqui. E aqui a força, que também é um que também dá muita treta, porque quando a gente está trabalhando nos antigos, eles vão falar de justiça, que é esse aqui, né? Mas a força, ele tem a ver com o signo de leão, por isso na Tate, o Tet, ele é um cercado, que aí dentro desse cercado pode ter a Kundalini. Lembra da palestra do Thales? Então, esse Tate é a base da nossa espinha dorsal, que tem uma serpente que vai subir. E aí você tem daquelas figuras dos indianos tocando a flauta e a serpente sobe. Toda uma parada dessa, que tem tudo justo a ver com a nossa força. Né? O Tate, ela quer dizer o quê? Literalmente, o nome. Tet é cesta. Sexta. Ela é o útero, ela é o que guarda os segredos. É cesta, mas pode ser, por exemplo, também um baú, pode ser a arca da aliança. Então ela vai ter várias coisas. É um lugar onde você coloca coisas valiosas dentro. Então, eu acho que cesta ou baú, alguma coisa, seria um conceito mais avançado. A ideia principal seria uma caixa onde você coloca coisas valiosas dentro. Tipo a Arca da Revelação. Ou tipo um útero. Né? Ele vai estar associado aqui com o número 9, que é o número de meses de uma gestação. Então tem todo um processo cabalístico, numerológico, etc. Né? O que mais a gente vai ter aqui? Essa ideia da força é justamente o equilíbrio do rigor com a misericórdia. Ou você saber como planejar e como executar. Se você planeja direito e executa direito, você vai ter prosperidade. Então, é o caminho que liga essas duas energias, né? Essas dois conceitos. Vamos lá no próximo. E o eremita, que é o Yod. O Yod também é facinho de entender. O Yod é a fagulha divina. Ela é a menor letra do alfabeto hebraico, ela está associada com o verde e ela está associada com o eremita. Ou, se você quiser um conceito mais Star Wars, Yoda. Quando o Jedi tem que buscar o Santo Graal para se consagrar a Jedi, ele vai buscar um bichinho que é pequenininho, verdinho, tá na puta que pariu, vivendo como um eremita. E chama Yoda. E o mais engraçado é que não é ele que dá o grau, né? O grau do Luke Skywalker ele pega no abismo, né? Ele vai para uma caverna e ele enfrenta ele mesmo e aí sim ele passa. E aí ele vira, teoricamente, o Saturno, né? E o Darth Vader passa pelo mesmo processo também. É uma parada, assim, super cabalista. Yud é a mão que propaga. Então é a mão que busca, é a mão estendida de Deus. E a gente vai ter a outra mão de Deus é Kaf. Vai estar aqui. Ou Kuf. Que é a mão que recebe. Então essa é a mão que busca, essa é uma mão ativa. Ela vai fazer o quê? Buscar conhecimento. Carregar essa luz. Tem vários tarôs que aqui tem um Yud desenhado aqui. E é esse processo longo, né? O rei, ele vai estudar e dentro desse processo longo ele vai se tornar um professor, um eremita, um sábio, um velho. Esse cara é o faixa preta, 5 anos de treino. Esse maluco é o guerreiro, Marte. 10 anos de treino. Esse cara é o eremita, 20 anos de treino. Esse cara é o Lomilo Duquette, Saturno. Uma vida dedicada, do Boac. Então, você quer saber onde é que você está na árvore da vida? É mais ou menos essas datas mesmo. 5 anos para chegar aqui, 10, 20. É tudo mais ou menos por aí. E essa busca aqui entre você ser o Tiferet, da beleza, e você se tornar realmente um planejador, um executor e tal, você está vindo buscar o Yud. Uma vez um cabalista falou que esse Yud é bonitinho, que ele pode ser dito como as pistas de pouso do aeroporto. E aí permite a você, com o seu aviãozinho, pousar onde você quer, no planejamento. E as luzinhas do Yud são essas luzes que ficam no centro de uma pista,
que te ajudam a se guiar dentro dela. Do mesmo jeito que a busca pelo Santo Grau é pela luz que emana do Santo Grau. E olha que outra coisa doida. Essa luz, ela começa em Deus, ela vem no sopro, aqui ela vira um prisma, esse prisma, ele vai passar pela janela e você vai ver essa luz. E aí você vai seguir essas fagulhas daqui. Então você vai ter uma luz que vai vir por uma janela e o Yud com o Ré, não é à toa que aqui a gente vai ter um Vav, né? Que palavra que a gente faz com Yud, Ré e Vav? E Ré também. Você vai ter um Ré aqui que é a mesma visão dos dois. 2 Ré, um Yud e um Vav. É o humano chegando até Deus. Enxergando a luz divina por conta dos prismas. E essa parada de janela é tão séria que os caras na igreja faziam o quê? Construíam todas as imagens nos solstícios e equinócios para elas serem iluminadas pelo sol e projetarem as imagens em Malkuth. E essa ideia passa bem na carta, né? Porque é como se ele pegasse essa luz que veio da janela e colocasse na própria lâmpada, que aí ela vira uma fagulha. Exatamente. Tá Exatamente por desenhado, aí. né? A fagulha que ilumina ele, né? Ele vai sendo guiado por aqui, né? Então, todas essas letras elas vão conversar entre si. O tarô ele só facilita o processo, que aí você está enxergando em desenho. O tarô é literalmente vou te ensinar hebraico, quer que eu desenhe? Aí o poder dessas letras é isso aí, as evocações, o que você vai fazer, tá tudo dentro dessa parada. E a roda da fortuna é a outra mão, é o Kaf, é a mão que colhe. Essa é a mão que busca, essa é a mão que recebe. Ah, recebe o quê? Pô, tá ligando Vênus com Júpiter. É a fecundidade com a fertilidade com a prosperidade. Essa é a mão que literalmente você vai colher o que você plantou. E é um negócio muito doido daqui do CAF. Eu falo no livro de Cabala que o Spock, o Nimoy, quando ele teve que bolar um comprimento para o Spock, ele viu os rabinos fazerem aquele comprimento da mão. Que o comprimento da mão forma a palavra Kashim. Kashim é bênção. O Shin, quando a gente vai ver lá atrás, ele é uma letra hebraica que é desenhada assim, ó, mais ou menos. Eu sou muito ruim para desenhar. Esse é um Shin. Então, quando você, com a sua mão Kaf, faz uma figura do Shin, você está literalmente fazendo uma bênção na sua mão e jogando para as pessoas. E aí você está desejando o quê para os caras? Uma vida longa e próspera, Júpiter. Star Trek também é cabala, né? E aí você tem toda essa ideia da roda da fortuna. E a roda da fortuna ela não é nem boa nem má. A roda da fortuna é assim, cada um recebe o que merece. Aí você fala, essa é uma carta boa? Depende. Se você fez um monte de merda, você vai tomar um Júpiter de merda. Você vai cair, ou você vai girar, ou você vai se matar. Tem várias dessa ideia de que a roda da fortuna tá. Mas não é que ela é aleatória ou cega. Ela é resultado da consequência, que é uma palavra que as pessoas não querem ter. Se eu não me engano, consequência em hebraico tem as letras também. Tá vendo? É a falta. A próxima palestra a gente vai chamar o Yair. Mas a ideia de que você vai plantar o que você colheu. Então, não é, eu tô tendo um monte de azar, um monte de berará, porque a fortuna não sorri para mim. Veja tudo que você fez até agora. E o resultado do que você está colhendo, recebendo no CAF, é o resultado de tudo isso. E você vê, quando você vai falar pelo Eliphas Levi, não faz sentido ser Yud. Porque aí você fala, então é a roda da fortuna. Mas se o Yud, você é o eremita, você está fazendo o seu próprio destino, por que a roda da fortuna é uma fortuna se você está fazendo o seu próprio destino no Yud? Você percebe que realmente o negócio fica todo bagunçado.
E aqui o próprio Júpiter. Beleza? Aí o segundo que dá polêmicas, né, que é a roda da fortuna, desculpa, a justiça, tem a ver com Lamed ou Libra. Lamed é aguilhão, ou uma chibata. O Lamed, ele é um instrumento que serve para você, enquanto você está guiando a boiada, se algum boi se desvia da boiada, você pega e dá uma chibatada nele, e aí o boi volta para a boiada. É tipo um espetão, não é um arpão, mas é um flail em inglês, né? Que seria o que você vai direcionando as pessoas para aprender. Então, isso tem tudo a ver com o carro, essa energia do Lamed, e ele tem muito a ver com a lei. E a lei é o que faz os humanos se consertarem. E essa chibata, ela dentro do treino, ela é o que vai reforçar a sua parede para que você possa construir um castelo. Repara que aqui, o que você tem? Ó, de um lado uma chibata, do outro lado uma espada. Você tem duas armas para proteger ali o seu castelo. Então você vai ter todo esse processo. Ele não tá, a sua fortificação intelectual, ela não está largada. E aqui, dependendo do seu rigor, é como é que você vai se perder ou não. E isso tem muito a ver com essa ideia de justiça, de guiar os outros, de equilíbrio, a balança. Você não vai ser nem tão bonzinho quanto Buda, nem tão malvado quanto Ares. Você vai estar no meio, você vai estar no equilíbrio. Porém, ela serve para, se você está se desviando do seu caminho, você dá uns tapolão. O Lamed, ele também tem uma característica que ele é a única letra hebraica que ela sobe acima das demais. Quando você está desenhando, ela é desenhada um pouquinho acima das outras. E aqui vem a ideia do castelo nas nuvens, que é usado em alguns contos iniciáticos. Que quando você está fazendo esse processo, você tem um castelo aqui em cima, e esse castelo está acima das nuvens. E é onde você sobe para buscar o quê? Sabedoria. E aí vai ter um gigante no abismo, etc, etc, etc. Vocês já viram isso em algum conto de fadas? Então, todo conto de fadas tem uma ideia cabalista aí escondida por trás da figurinha. Ok? E o signo associado na cabala judaica é Libra. Então faz muito mais sentido que seja uma balança aqui, um leão aqui, do que o oposto que era. Quando você faz essa associação de letras com coisa. E vale lembrar também, que eu não falei no começo, mas Marsella não tem associação com hebraico. Eram os cabalistas que usavam o tarô para ensinar hebraico. Em alguns tarôs nem tem número. Tá? Você usava o desenho para explicar a lei. E os jogos é que acabaram fazendo o resto da parada. E aí o enforcado, descendo mais um pouquinho. O enforcado ele está do outro lado da roda da fortuna. Se aqui está tudo girando e funcionando, esse lado está meio travado. Então a letra Men, ela é engraçada, ela é curiosa porque ela está associada com água, mas ela também está associada com deserto. E aí uma vez um rabino me explicou que na verdade ela está associada com trabalho duro. E ela está associada um pouco com isolamento, com trabalho e com sacrifício. Por que sacrifício? Porque se você está no meio do mar, você vai ter que nadar muito, remar muito, né, para chegar do outro lado. E se você estiver no meio do deserto, igualmente você vai morrer de sede, tanto no meio do mar quanto no meio do deserto. E aqui a gente está falando dessa ideia da água do Maine. Porque você vai ter 3 letras que definem. E aí é foda que eu vou ter que dar uma outra palestra só disso. Quando você escreve uma letra, você divide essa letra em outras letras. E essas letras contam a história da porra da letra. Então, por exemplo, quando eu escrevo a letra Men, eu escrevo Men, Yod, Men Sofit. E quando eu faço isso, esse Yod que vem no meio é tipo a pombinha que está abençoando a água. E o Men Sofit é a água benta. Então, o processo de Men eu estou picaretando, estou um náufrago, eu encontro um oásis, uma fagulha divina,
uma água, um cantil mágico e eu me salvo para o final. Eu tenho uma água abençoada agora, eu tenho uma água benta. Então isso conta toda uma história desse processo, que é justamente esse processo. Você está juntando o rigor com o esplendor. É o rigor do esplendor mental, na qual você consegue se iluminar e transformar a água em água benta. E fazer esse processo que foi aqui brilhantemente encenado pelo Tom Hanks. foi brilhantemente ensinado pelo Tom Hanks, é isso aí. E aqui no meio disso tudo você vai ter o sol, você vai ter aqui ó, o diabo aqui, a justiça aqui e o deserto aqui. E 40 sendo essa letra. Não é à toa que você tem Noé passando 40 dias e 40 noites, Jesus 40 dias no deserto, 40 anos no deserto. 40 é o número do sacrifício para os judeus. É justamente isso aqui. Essa é uma coisa que às vezes eu falo em curso, os caras ficam doidões. Ele falou: você sabia que você pode morrer de sede no meio do deserto e no meio do mar também? E aí você, pô, faz... E ó, o que seria essa sede? É você sair daqui. E aí você tem aquela figurinha, o hangman, que ele tá preso. Mas aí, em alguns tarôs, eles fazem ele com a perna cruzada para formar justamente o Júpiter e o 4, que é o imperador. Que fala, cara, se você se mexesse, você seria o imperador. Mas você não quer, você quer ficar na zona de conforto, você quer ficar no bem bom, você está confortável, você está calado aí. Então ele vai trazer todo esse processo de sacrifício, de sofrimento e tal. E está associando aí com a água. E aí dá para fazer inúmeros outros movimentos, né? Você vai ter a torre, você vai ter a força aqui, que é o sexto, você vai ter a boca aqui embaixo, né? Pé, que é a próxima letra. Você vai ter a mão aqui e você vai ter a água. Nota que aqui no meio dessa fagulha, protegendo essa fagulha divina, você tem todo um útero aqui. Você tem os 9 meses do ciclo de K. Você tem, desculpa, os 9 meses do invólucro, a água do amniótico, a boca, que é a vagina, e o CAF, que é esse ciclo de fertilidade até o nascimento. E aí isso aqui é todo o útero, que vai vir aonde? Vai estar manifestado no próprio útero da Lua e vai dar a luz ao porra do rebento. Ou simbolicamente ao processo alquímico, ao grande obra, aos caralho, tudo que você passeou aqui dentro e voltou no labirinto. Então você tem todo esse processo também descrito geometricamente através da combinação dessas letras, e aí eu tenho certeza que palavras em hebraico que são construídas com essas letras giram em torno desses conceitos. O hebraico bíblico, né? Ok? Aí a gente tem a morte, que é a morte e ressurreição. Então aqui é tipo a foice, que ela vai matar todo mundo, tudo aquilo que não presta, que não serve, que está para trás. E aí, no final dessas duas torres, você vai renascer no sol. Então, é como se você tivesse aqui as torres. Num quer dizer peixe. Mas aqui a gente vai ter uma série de outras palavras. Aqui é anzol e boca. E água. Então, você tem anzol, boca e água e peixes. Os discípulos de Jesus eram todos pescadores, não é por acaso. Quando você tem o peixe que ele morre pela boca, quem é que se alimenta? É o pescador. Quando você está aqui na vida, passando por ordalhas, que é a boca, e sofrendo pra caralho, quem é que se alimenta? O seu eu verdadeiro. Não é o Thiago que está sofrendo, passando por ordalhas e se fudendo. É o sagrado anjo do guardião da verdadeira vontade do Thiago desperto que aprendeu uma lição. Às vezes não, né? Às vezes fica se fudendo a vida inteira e não aprende nada. Mas para você sair desse plano, ó, tá vendo que tem um... Eu vou até mudar de cor aqui. Tá vendo que tem um abisminho aqui, ó? É um véu também. Para você ultrapassar esse véu, só morrendo também. Para você deixar de ser profano e pegar realmente a faixa preta, você tem que deixar a morte para trás, você tem que morrer.
Então aqui tem tudo, tem muito a ver com essa ideia do arcano. E ao mesmo tempo, de cima para baixo, essa foice cortando essas cabeças e tudo e tal, essa energia de vigia que você tem que ter para você não cair na tentação. Então essa mãozinha que está subindo, quer ver? Isso foi uma outra vez que eu enxerguei uma coisa muito legal. Se você, é claro, essa não é a visão de quem desenhou isso, a menos que a gente assuma que não existe tempo, tá? Mas vamos imaginar que esse desenho aqui é uma bolona e aqui é Vênus. E aqui estão todas as paixões inferiores tentando subir, tipo aquelas mãozinhas de mortos-vivos, para tentar pegar você que está aqui em Tiferet, tentando fazer alguma coisa de bom e puxar você para as clifotes venusianas. Aí, essa morte, como esqueleto, na alquimia tem todo um processo, um monte de símbolo do esqueleto, ele está aqui para justamente cortar as paixões, para não deixar você ser arrastado de volta para o buraco. Então aqui, acho que foi o Júlio que perguntou, né? Tudo tem a ver com subida e descida da árvore. Tudo tem a ver com subida e descida da árvore. Nada da árvore está incompleto. Nada você vai virar e falar, Deldeb, isso aqui só tem subida? Não. Tem subida e tem descida. Tudo está funcionando. Aí a gente tem a temperança, que é também do caralho, a letra Samek. Samek quer dizer elevação, espiral, escada, subir. Então é aqui que você vai subir o morro, ou elevação, ou tal. Lembra que na palestra de terça, na palestra de terça, quando estava falando do mundo inferior, sempre tinha uma árvore mágica que fica em cima da montanha e para você chegar em algum lugar você tem que subir. Subir é Samek. E Samek é escudo também. E Samek pode ser duas coisas. Ele é um escudo que protege, dá guarda para quem está aqui. E ele é o escudo que confere autoridade para o Sol. Por exemplo, a gente brinca muito e fala que o Sol é a faixa preta, certo? Mas quem é que vai dar a faixa preta de jiu-jitsu para o André Correia? Mano, tem que ser um mestre de jiu-jitsu. Porque se, tipo, eu sou faixa branca de jiu-jitsu. Eu não posso dar uma faixa preta para o André Correia de jiu-jitsu. Eu não tenho autoridade. Eu não tenho Samek. Eu não tenho escudo. Nenhuma autoridade me protege. Do mesmo jeito que quando o Robson vai evocar um demônio, ele precisa de Samek. Quem protege o Robson de não se fuder com o Goécio? A espada e o escudo. E aí a gente vai tá com esse processo com essas letras. Então, do mesmo jeito que Samek te puxa de baixo para cima, ele vai te conferir o grau, ele vai te conferir a iniciação, ele vai dar a autoridade pela qual eu estou autorizado a dar essa iniciação. Então, quer ver? A gente, de novo, vai ter a espada aqui, que o cavaleiro, aqui vai ter o rei, né? E aí essa transmissão de grau, principalmente em ordens maçônicas e tal, templárias e tal, é tudo feito por espada, simbolicamente. A gente vai estar tudo trabalhando nesse processo. Para eu dar uma medalha para alguém, eu tenho que ter uma autoridade que eu possa dar uma medalha. Para eu dar um troféu de campeão para alguém, eu tenho que ter organizado um campeonato, as pessoas têm que ter participado desse campeonato, alguém tem que ter ganho o campeonato, alguém tem que ter uma autoridade, senão não vale nada. Medalha por medalha, você vai em qualquer lojinha e compra 10. Então, para ter validade na iniciação, essa é uma puta letra importante. Essa letra está associada com o quê? Escada de Jacó, subida e descida da árvore. A escada está justamente abaixo aqui do Gimel, que é o passo da evolução, né? O camelo. Então, de novo, tá tudo correlacionado. Mas, Marcelo, se você puder esclarecer um pouco mais a relação com a carta, com o significado mais clássico assim, da temperança. Temperança.
o significado da temperança é que você vai pegar a sua lua e o sol e se tornar uno, né? Tem alguns caras uns telemitas que falam que você tem que transar com o seu sagrado anjo guardião. Mas na verdade não é literal. Você vai se mesclar a ele. Então, esse anjo que está aqui, ele não é o seu Sag. Esse anjo que está aqui é um Metraton, é um Adan Kadmon, é um anjo que está lá em cima. O seu Sag, ele estaria, na verdade, num desses processos. Ele é e às vezes você encontra isso aqui, um dourado, um prateado. Então a sua lua vai ser o seu Yesod, que nesse processo de unificação com o eu superior, você vai pegar um jarro que era quente, um jarro que era gelado, e você vai se tornar uno. Tanto que o Crowley ele desenha, se eu não me engano, você jogando os dois jarros num jarro só, não é? Que é mais literal do que essa passagem de um jarro para o outro. Você pegar os dois jarros e jogar num terceiro. E aí você se torna no terceiro. Então É um aí que você tem equilíbrio, essa ideia da temperança. é o equilíbrio, é a homeostase, né, das coisas, não é legal isso. É É um integração, acordo. né? É uma Integração. gradação. Não é uma troca, é uma mistura, mistura mesmo. E aqui, quando a gente vai descrevendo do nascimento e tal, você vai ter a porta. Essa mistura vai ser o sêmen com o fluido vaginal. Aí você vai ter várias coisas simbólicas e ritualísticas que vão pegar essa mistura de coisas na temperança. E através dessa mistura, o que a mistura cruza? Com a boca. Essa não é a boca, essa é a vagina. Então você vai ter aqui uma mistura de fluidos que passa pela boca para permitir o túnel na qual vai imantar uma verdadeira vontade. Você está descrevendo toda a parte de conceito. E enquanto isso está acontecendo aqui embaixo, lá em cima, os espermatozoides infinitos estão passando por uma porta para fazer um universo, o zigoto. Então, toda a árvore vai se conversando em torno de um processo. E aqui eu estou falando de gestar uma criança, mas a gente poderia estar falando de gestar um simpósio, um evento, uma palestra, uma aula, qualquer coisa na nossa vida. Uma empresa. Então, tudo vai acontecer simbolicamente aqui. Ok? Posso continuar? E o diabo? O diabo é Ain. Ain é olho. Olho, que é aquele olho do pastor que tudo vê. O diabo medieval, ele tinha um monte de olho na barriga, olho no corpo inteiro. E ele era o diabo quem é que o diabo está olhando? As ovelhas que estão dentro do cercado antes de chegar aqui. O diabo, tecnicamente, ele não pode fazer nada, ele só pode te tentar, ele só pode virar e falar assim: ô André, rouba aí, ô, André, mente aí. Mas o livre-arbítrio você que vai decidir, né? Tem um negócio que ilustra aqui o diabo, que é aquele filme lá com o Keanu Reeves, que é o do advogado do diabo, que é maravilhoso. É tudo livre-arbítrio e o diabo ele vai te tentar. E essa ideia daqui do diabo, ele junta tudo o quê? Ele é a busca pela perfeição, pela verdadeira vontade, lapidando tudo aquilo que está torto. A frase que a gente vai ter aqui é a que o Michelangelo dá quando ele faz o cavalo. Que o prefeito vira e fala assim: porra, tinha um granito gigante, agora tem um cavalo maravilhoso. O que você fez aí? Ele falou: eu só tirei o que não era cavalo. É o princípio de lapidação da alquimia. Aqui você está desde o calcinátil para cá, né? Aqui você vai ter a torre e esse processo do diabo e tal. O putrefactio vem para cá, né? E aqui seria a parte mais rápida, que você vai olhando e tirando tudo e catando, tipo separando o feijão, né? Vai olhando o que está podre, o que está ruim, vai tirando para chegar aqui. E aí é essa a ideia. Você vê que esse diabo ele faz muita correlação com o Aleph aqui, com o Beit, desculpa. Então o Ain é o olho e aqui é a casa de Deus. E aí nos desenhos eles colocam isso.
E para você estar perfeito, pô, o mestre, né, o mago, ele não falha. A passagem aqui, você já... É tipo, sei lá, o cara vai fazer uma apresentação de piano. O cara, para cada música que o cara tocou na apresentação, ele tocou 500 vezes a mesma música. E ele errou 500 vezes. E cada vez que ele erra, o diabo está aqui tentando. Faz melhor, faz melhor, faz melhor. Por isso que esses ângulos têm a ver um com o outro. E aí, quando você muda as letras, muda os ângulos, fode tudo. Você perde todo esse simbolismo. Você só consegue chegar no mago se você treinar pra caralho. E você só vai treinar pra caralho se você ficar olhando os seus defeitos. Como é que você vai ficar perfeito se você não enxerga os seus erros? Por isso que eles estão aqui. Eu vou até voltar. Eu dei esse exemplo, eu vou voltar na geometria sagrada do louco e da morte. O louco está aqui, é o Aleph, sopro de Deus. E aqui a morte, o peixe. O peixe só vai tirar ele da água para alimentar o pescador no ar. Você tem que tirar o peixe com anzol da água. E aí ele vai sair da água e vai entrar no ar. Então, essa morte de renascimento, o que é a morte e renascimento? O peixe morreu e o seu jantar nasceu, e você ficou mais forte. Simbolicamente falando. Tudo simbolicamente. Mas você aplica isso com esses exemplos que os caras observavam da natureza. E aqui, ó, para você ser o prestidigitador, o mágico do circo, você vai ter que treinar o mesmo truque 1 milhão de vezes e errar até acertar. Quer ver um puta filme bom para usar aqui? O Feitiço do Tempo. Com o Robbie Williams, né? Não, Bill Murray. Feitiço do Tempo é o olho do diabo. E aí ele tá aqui. É claro que as pessoas usam no tarô que é o mal, é isso, é aquilo. Ele tá te tentando e tal. O diabo é mais uma parte mais inferior do mago, vamos dizer assim. Ele fala, em vez de falar seja feita a vossa vontade, né? A mão para cima, falando seja feita a verdadeira vontade, ele fala para baixo. Ele fala seja feita o meu desejo carnal. E aí que ele fode o rolê. Estamos acabando. E aí a torre, que é justamente pé, que quer dizer boca. Que é a boca que é o próprio atanor do alquimista, onde todo o processo alquímico é feito. Esse raio é o foguinho do alquimista e a transmutação é feita toda dentro da torre. E você vê que todos os próximos para cima são ótimos, né? Aqui você tem a força e, em cima de tudo, a porta, que é a porta do atanor também, que vai permitir você entrar na torre fechada, né? Se você não abre a porta, para a sabedoria entrar, Deus e o seu anjo da guarda são caras muito legais. Eles vão arrombar a sua porta. E aí vai vir o Mordalha, você vai falar, me fudi, por que eu fiz isso? Na verdade, é um aviso, é um alarme. E aí, também, como porta e boca, a gente está falando aqui da união dos dois, ó, macho e fêmea. E a boca é o beijo e a vagina, na qual vai entrar. Então, pessoal, a boca também é o sentido de você falar as coisas, né? Tá vendo que isso aqui é uma boca com uma língua no meio. E tem um negócio mais bonitinho ainda, que eu acho a coisa mais foda do hebraico, é que quando você desenha isso aqui, deixa eu até pegar com uma outra cor. Vocês estão vendo que o negativo do pé, ele faz um desenhinho no negativo? Então, o que é que tem dentro do pé? Tcharam! O mago. Por isso que você só consegue chegar no mago você só consegue chegar no mago se você quebrar e desbastar a pedra que tem fora. E aí, de novo, a gente volta para o Michelangelo falando, eu só tirei o que era cavalo. Porra, o alquimista estava aí o tempo todo, eu só tirei o que não era Thamosaurus. E aí surge o mago. Então, até nessa geometria da construção do desenho da porra da letra hebraico, os caras trabalham nisso aí.
Por isso que não dá para ficar mexendo e brincando com a posição das letras. Ô Marcelo, aproveitando, por que você acha que tem esse monte de ódio aqui na carta do Wade e da Pamela? De iode, porque são os iodes que vão iluminar. O iode é o resultado da ordalha. A ordalha não é um processo negativo, ele só parece. Mas o iode é a A centelha iluminação tá que lá, vem do né? relâmpago. O que está vindo, na verdade, o que está derrubando a torre é aqui, é o Aleph. O relâmpago é um monte de centelha O junta iode está aqui, direcionado na cabeça da pessoa. o iode está vindo aqui, ó. O relâmpago está lá em cima, né? Pá. É o caminho do relâmpago, né? Pá. E abriu a torre. Os iodes é quando ele passa por aqui, ó. Ele tá te avisando. Ele tá te avisando que, olha, mano, você podia estar aqui, mas você tá cabeça dura. A torre nunca aparece quando você fala, o Robson é tarólogo. Se o cara tá fazendo as coisas direitinho na vida, aparece torre? Não aparece torre. Se E é aparece muito, torre, você sabe que o consulente está fazendo merda. e é muito legal que no Rider-Waite aqui você vê a coroa, né? Não é é uma É a coroa. coroa de Keter. Lembra que ele estava proibido de passar esses conhecimentos do Liberté. Isso é legal. Mas aí ele dava uma malandragem. Essas coisas que tem escondido no Rider-Waite é malandragem, porque ele não poderia fazer. Se você pegar os tarôs velhos do Wirt e tal, ele não fica colocando essas coisas dentro. Ele é mais sério, ele é mais discreto. E aí os Discreto. do Crowley, mano, ele põe tudo, ele não quer nem saber. Quando você vai ver o do diabo, é praticamente um sexo anal ali, né? A carta do diabo do Crowley é um negócio que é assim, um negócio que é assim e assim. Pega o diabo do Crowley e olha, você que está assistindo em casa nunca mais conseguirá desver esse desenho que eu fiz. E ainda assim tem a ver com a lógica, porque se o diabo é o oposto do mago, e o mago é o sexo entre homem e mulher, vaginal e peniano, no sexo vaginal você faz uma criança, no sexo anal você só se diverte. E é o mesmo que quando você está fazendo a verdadeira vontade. Se você está fazendo uma magia para a verdadeira vontade, você está criando uma potência para o mundo. Se você está usando magia baixa para fins egóicos, você só está se divertindo. E o Crowley era um puta de um gênio de fazer essa associação entre sexo vaginal, reprodução, sexo anal, diversão. E a estrela agora? A estrela também é do caralho. Que a estrela a gente tem Tzadik, que é o que o Crowley troca com o imperador. E a estrela, o que é? O Tzadik, ele é anzol. Se você olhar aqui a primeira figura, ele parece um anzol. Mas é o anzol que fisga pela boca, que pega o peixe. Que é a mão do pescador. Tudo isso aqui está trazendo o peixe para cima. Então, esse simbolismo do anzol, a hora que a gente passa por uma metafísica, Tzadik quer dizer sábio. E na Cabala, o Yair ia confirmar isso aí para mim, fala o seguinte: se você não está rezando direito, você é meio bosta, você pode se ajoelhar aos pés do túmulo de um rabino, pôr as mãos ali e rezar, que o rabino reza junto com ele. Aí você pega emprestado o poder do rabino ali para rezar. Que para todo mundo que tem umbanda, qualquer que fez iniciação, qualquer coisa, quando você trabalha com uma entidade, pede alguma coisa para o Exu e tal, e você usa essa magia, você está emprestando os poderes dessas pessoas. Né? Quando você trabalha com egrégora, com tudo, é isso aí. E aí a ideia do tzadik é que você não enxergue mais isso como um anzol, mas como um cara ajoelhado rezando. Tanto que o tzadik final de palavra, ele é escrito como um cara de pé agradecendo a bênção. E essa ideia daqui, ele vai para o olho que você está enxergando. Se você só vê beleza, quando você arranca um olho, você sobe e você vai partir para aqui a boca. Se você continua enxergando essa parte de ruim, você vai para o diabo. Então você vai fazer umas outras correlações aqui.
E essa estrela justamente é essa ideia de que o Sol é uma estrela. E todas as pessoas são estrelas. Que aí o Crowley tirou essa genialidade. Enquanto você não chegou na sua verdadeira vontade, você tem que tentar achar o maior número de pessoas que chegaram, ou que estão no caminho, ou que estão treinando, ou que estão lá na frente, e olhar para eles. Porque eles vão te guiar. O único jeito de você se guiar antigamente no mar de noite era olhando as estrelas. E a estrela tá lá na puta que pariu, mas você olhando o trabalho dessa estrela, a luz que chegou de 1 milhão de anos depois, Peraí, deixa eu só colocar o Thiago de host de novo. O brilho dessas estrelas vai te levar para o caminho da sua verdadeira vontade. Eu posso dar um exemplo, assim, por exemplo, alguém que está escutando esse podcast agora, ele vai olhar e falar, porra, o André, bruxão e tal, o Robson, demonologista, o Thiago, alquimista, o Deldeb, o cabalista, né? Mas, cara, nenhum de vocês é o Ramon, ou é o Florindo, é o André, é o... Cara, o Florindo é o Florindo, ele vai olhar tudo que os mestres tiverem para oferecer, ele vai pegar o que tiver de melhor de cada um, e um dia ele vai ser o Florindo. E um dia você que está me escutando aí no podcast ou assistindo, um dia você vai ser você. Você pode ler o Crowley, ler o Eliphas Levi, ler a Blavatsky, ler todos os infinitos autores. Mas eles são só estrelas que você está no caminho. Por isso que você está aqui nesse caminho aqui. Caminho da subida. Belezinha? E aí tá justamente, ó, aquela figura dos jarros também funciona aqui, ó. Você tem 2 jarros, mas um jarro é seu, que ainda vai ter que comer muito arroz com feijão, e o outro jarro é da sua verdadeira vontade, das estrelas e dos mestres, que eles estão mergulhados aqui numa caixa. O Jung, o consciente coletivo, etc, etc, etc. É onde você vai aprender. Aí nós temos a Lua, estamos quase chegando no final, que é Kof, que é KB, que é nuca, né? E é justamente esse princípio de entrar. Por que é a nuca? Porque você acabou de começar a jornada. Quando você começa a jornada e você vai em direção ao Messias, à verdadeira vontade e tal, você tem muita nuca na sua frente. Eu vou dar um exemplo claro, eu gosto de brincar, eu falo assim, vai ter um show do Iron Maiden, em São Paulo. Os portões do estádio abrem às 6 da tarde. Que horas você chega no estádio? Alguém quer responder? André? Eu chego um dia antes, eu sou tipo fã do RBD, eu sou o primeiro da fila. Exatamente, um dia antes, no mínimo. Mas essa é a ideia. Por quê? Porque o que vai acontecer se você chegar às 6 horas da tarde, quando eles abrirem os portões do estádio? Para o RBD. Você vai ver nucas pra caralho na sua frente. Agora, a gente traduzindo isso para uma linguagem alquímica. Se você acabou de chegar no Projeto Mayhem, você quer ser alguém da vida, você não sabe se você quer ser quimbandeiro, bruxo, alquimista, goético, enoquianista, pã. E aí você descobre que tem 480 entrevistas. Esse é o ponto da nuca. Por isso que aqui a Lua no tarot tá às vezes associada com falsos caminhos, ilusões. Às vezes está associado com iniciações, mas é que para o público profano, geralmente é com um véu que está cobrindo alguma coisa. Porque você vai ter que assistir 480 entrevistas para ter mais ou menos uma ideia do que você gosta, ou pelo menos umas 20 entrevistas, ou pelo menos uma de cada... ao ponto, cara. Mas como você acabou de entrar no rolê, esse é um processo com muitas nucas ainda. Muitos mestres, muita coisa, muitos livros para ler. Onde é que vai estar esse processo de leitura? Na Lua. Que não é à toa que a Lua que ilumina essa parada toda. E Peixes, que é justamente essa ideia de você
tá seguindo, tá pensando, tá ponderando. É a ideia do plano astral. Então você vai ter tudo isso aqui ligado. Então, quase chegando. E o Sol, o Raishi, que é a testa. Se um lado é a nuca. Quando você... Aí eu tenho que passar de novo aqui. Está estudando, vendo um monte de livro, vendo um monte de mestre, vendo esse presta, esse não presta, esse é picareta, esse é Denani, esse é bem, tá? Você viu todos e falou, tá ok. Você vai indo em direção ao Sol. E aí você tá iluminando. Por isso que aí você vai chegar em Mercúrio, que é os faixa branca. Aí você tem o caminho. Aí você vai ter todo esse processo. O Mercúrio ainda não é o mestre, ainda não está aqui no Sol. Mas para você chegar até entender alguma coisa, você vê que aqui é o entendimento. Aqui é entender as palavras. Aqui é quando você assiste os vídeos que a gente está falando, esse vídeo que eu estou falando hoje, quando você tem 1 mês de estudo de ocultismo. Ou você só vai entender o que eu falei hoje quando você tiver 10 anos de ocultismo. Tudo que eu falei hoje. Como diz uma das pombageiras da Priscila, ela fala assim, eu estou falando tantas coisas para você em tantos graus, em tantos universos diferentes, e tudo que você consegue entender é voz. Então tem essa parada da Cabala, é essa. Primeiro de tudo, você vai ler infinitos livros, vários processos para você começar a entender a base. Aí você vai passar pela torre, que vai te trucidar aqui no meio, né? O exame de faixa marrom. E aí você vai passar pela morte, que é o exame de faixa preta. E aí o treino começa, de verdade, na faixa preta. Então a gente está aí no processo que, na verdade, é o final do tarô, mas na realidade ele é o começo do processo. E no aqui começo o Sansei parece o diabo, né? exatamente. No começo ele parece o diabo. Você fala, ô, eu sei karatê. É igual no filme do Karate Kid. O cara aprende meia dúzia de karatê, o que ele vai lá fazer? Merda. Então é esse processo, cara. Esses contos que são muito clássicos, assim, eles são clássicos por um motivo. O Miyagi começa a ensinar aquele imbecil do Daniel San, primeira coisa que ele vai fazer é fazer merda na festa de Halloween. Depois que ele aprende a lá encerar e tal, que é justamente Vênus, a hora que o cara vai dar o soco nele, ele tira o soco. Então você tem os processos aqui. Vamos lá. Quase acabando, quase acabando. E o julgamento, aí sim, a gente tem o Shin. O Shin para os caras de lá na permutação no Temurá era o louco, cara. É o louco com uma corneta, né? Shin quer dizer o dente que tritura. É o dente da boca. Shin tá ligado com a boca aqui. Shin é o dente da boca. Então ele vai ter todo esse processo. Ele vai servir para quê? Para separar o joio do trigo. Ele é o processo iniciático, ele é a entrada do castelo, ele é essa subida da faculdade, de todo esse processo mítico aqui, ó. Se você não tiver um vestibular muito bom, vai entrar uns alunos burros. Com uns alunos burros, você não vai ter por que melhorar. Se ninguém quer melhorar, o negócio não vai para frente. Se não vai para frente, você não vai ter mestres. Isso aqui, por isso que o processo de seleção, de auditoria, fugiu, de entrevista da maçonaria que eles fazem com os profanos, de qualquer ordem iniciática, para você ver quem é que você vai pôr para dentro do Coven. Se você pegar o Coven e pôr qualquer porcaria para dentro, você vai ter qualquer porcaria de Coven. Cada um faz o que quer, não tem direção. Vai começar a brigar entre si, você não vai ter nada que preste dali. Por isso que você tem um processo seletivo pesado para ordens sérias. No Shin é justamente isso, é o fogo. É o batismo de fogo, é a iniciação, é toda essa parte. Mas não é a iniciação verdadeira, é a primeira iniciação. Depois você vai ter essa segunda iniciação, que é a morte do que ficou para trás. É Num.
E finalmente Tavi, o universo, que é a louca, né? A sabedoria, a esposa do louco. Por que é a louca? Porque o próximo arcano, na verdade, seria o próprio louco, né? E aí tem uns tarôs que fazem que o louco não tem número, às vezes o louco é o arcano sem número, ele é depois do 22, etc e tal. Por quê? Porque ele vai conectar as árvores. É todo esse processo de você toma cogumelo e entra num processo da árvore, toma ayahuasca, faz todo esse processo, circula tudo e depois volta para a árvore. E aqui também é a vagina abrindo para a criança nascer, né? Então, esse é tanto o processo do psiconauta entrando, quanto o processo da criança saindo. E quando eu digo criança, eu digo qualquer processo. Ok? Então, essas são as letras. Por isso que eu digo que na Golden Dawn está embasado a parada. E o Matters diz propositadamente. Eliphas Levi misturou tudo, porque, no mínimo, Eliphas Levi queria dar risada. Eu acho que Eliphas Levi ia nas feiras de tarólogo e ele ficava assistindo os tarólogos charlatãos se contorcionar para dar uma explicação das letras. Volta uma carta, Marcelo, por favor. Aqui, o julgamento. O que você falou do Shin é muito bem escolhido, né? Porque é o dia do julgamento que ele está representando. É, É exatamente, separar julgamento os mesmo. bodes das cabritas. Todo mundo morreu e só esses caras que vão subir, né? O vestibular, o que é? Também é isso. Muitos vão querer passar no Enem, mas só os caras passam. Aqui a palavra-chave para cá é chave, né? A própria chave. Você não tem um desenho alquímico do Atalanta que tem o maluco sem mão nem pé tentando entrar no Sim. labirinto e a porta está fechada? Porque ele não tem a chave. O Shin é a chave. Isso aqui é os dentinhos da chave. Uhum. Agora faz uma comparação assim. Nós todos vamos prestar vestibular. Você tem as alternativas. Então, alternativa A, B, C, D, A, B, C, D. 5 milhões de alunos vão prestar e pintar aquele cartão. Quando você passa o cartão no computador e ele te dá uma resposta, acertou 36 pontos. Não é exatamente igual a eu falar que todo mundo está tentando fazer uma chave, vai enfiar na fechadura da porta e vai girar. E a que for mais próxima da fechadura vai abrir a porta para entrar no mistério. É verdade. Então, esse é o processo da chave. Por isso que clavícula e as chaves de Salomão, as chaves disso, as chaves daquilo. É porque se você não tiver a clavícula, né, o processo, você nem começa nada. E aí você tem esse espera. Por isso que é Shin. Aí ele fala, o que isso tem a ver com louco, cara? Tem que fazer muito. Não importa da gente, de repente a gente acha alguém especialista, um tarólogo, chama ele aqui para entrevistar e faz ele explicar para a gente. Aí a gente senta e faz poker face e escuta. Tô Mas a viajando princípio aqui. é isso. Eu defendo a correlação da Golden Dawn porque não é um treco arbitrário. Claramente não foi alguém que virou e falou, caguei tudo isso. É quando E é você estuda... interessante ele ter colocado o louco no lugar nesse lugar, porque é como se ele não tivesse a chave, é como se ele tivesse trancado mesmo. Mas É, porque o Tavi Tirou a o Tavi chave. continua no lugar do Tavi. A porta continua fechada. Por isso que eu falo que é proposital. De qualquer maneira, a porta para você entrar é Tavi. E Tavi é fechadura, Tavi é buraco, Tavi é cruz. Mas você tá falando, eu não manjo nada do hebraico, eu tô indo só pelo simbolismo. Quando você volta uma, por favor. Quando você fala do julgamento, você está falando de arrebatamento daqueles que vão subir, daqueles que vão passar no Isso. vestibular, né? Isso, são os escolhidos, aqueles que vão entrar no Coven. Isso. E 20 são aqueles. negros querem ir para o seu Coven. Então, Os 20 vão entrar? Quem vai entrar? eu vejo como ascensão aqui também, por isso da relação do mundo com o louco, com a Sofia, com a louca. Quando você morre aqui, você vai por outro lado, por favor, passa para o mundo, É, né? você vai fazer esse caminho aqui no final. Então, você morre aqui, né? É um processo iniciático. Você morre ali para renascer aqui pela vagina e a louca, o sopro da vida lá do louco, né? E você vai morrer de novo aqui. Exatamente. Você vai morrer 2 vezes, aqui embaixo e aqui em Exatamente. cima. E aí você entende alguns processos iniciáticos. Você tem uma caverna aqui. Do Harry Potter, ele mora debaixo de uma escada, numa sala que não tem nenhuma janela.
Ele morre aqui. Aí o Hagrid traz ele para todo um processo e na hora de enfrentar o Voldemort ele morre e renasce depois. O Neo. Tem várias a jornada do herói trata disso aqui. A jornada do herói é cabala pura, só que você está subindo. E depende se você está subindo ou descendo, você pode pegar, por exemplo, o julgamento e não a chave como que você abre, mas a chave que você guarda as coisas, né? O que você vai lembrar, o que você vai trazer da sua jornada. Ah, exatamente. Você vai sair, voltar e vai trancar ali a porta O que Vixe, eu vale a pena você guardar, estiquei né? 2 horas, cara. Eu não percebo, cara. É tão legal, você vai se empolgando. Então, hoje, quem ficou aí, muito obrigado. Então, vou passar. Vamos fazer então considerações finais. André Corrêa. Cara, é o que eu falei, eu estudei tarô por outras linguagens, eu nunca peguei para fazer essa leitura que você faz. Outro dia eu brinquei, né, que eu ia começar a estudar o tarô de Marcelo, e, e é isso que a gente faz aqui, né? Fazer essa outra visão, essa outra leitura, que para mim é fantástico, assim, abre várias janelinhas que eu nunca tinha explorado. Então, fantástico, cara, muito bom mesmo. E o merchanzinho básico, você quer ler textos, né, algumas partes do texto de morte, de símbolos que são transmitidos. Inclusive, eu postei um texto ontem de madrugada, tá lá, né, o peso do sacerdócio. É só entrar lá, berco de palha no Instagram, que você vai ver o textinho lá. Beijo para vocês, valeuzão por hoje. Valeu. Robson Belli, considerações finais. Essa visão sempre é muito interessante quando a gente agrega o tarô junto com a questão da árvore da vida. Fica muito legal olhar para esse prisma, né? Porque faz muito sentido. Infelizmente, eu ainda luto para como integrar essa visão com a visão do Sefer Yetzirah. Mas ainda é um processo que eu estou passando com isso, mas é um processo muito interessante. E essa visão é fundamental para todos aqueles que querem realizar algo, né? Se você quer trazer, se você quer planejar alguma coisa para acontecer, essa visão é fundamental. E é o que eu sempre falo: você fazer o caminho de cima para baixo da árvore da vida, passando cada etapa como um processo mental para você realizar qualquer coisa. Não só você faz com a sua mente, como você também programa magicamente algo para que aquilo aconteça de verdade. Então, parabéns, Marcelo. Uma palestra sensacional. É um curso, esse vídeo é um curso para muita gente. E, como sempre, suas palestras, assim, muito ricas, né? E não dá para deixar de fazer o merchan do livro, que é sensacional também. Adquiram, porque vale muito a pena. E é aquela coisa: quando você tiver dúvida, abre o livro, dá uma olhada e o entendimento também vai ser aberto para você, porque livros são ferramentas mágicas. Então, muito obrigado. E hoje eu nem vou fazer muito merchan não, só vou falar: quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? cartase.me/secretum secretorum, e ali vocês já vão conhecer parte do projeto que a gente está desenvolvendo no momento. Um abraço para todos, foi sensacional. Valeu. Tiago Tomosauskas. Tem cabala no Morte Súbita? Tem uma Tem sessão só tarô de também? cabala, tem uma sessão de divinação também, mas a recomendação do dia é acessar lá mortesubita.net e procurar começar por Aleph, com PH mesmo no final. Tem um textinho lá bem legal, Aleph e seus significados. Eu acho que tem Beft e seus significados, para cada letra lá tem um artigo do mesmo autor sobre isso que vale muito a pena. A gente ficou aqui 2 horas ouvindo o Marcelo, dava para ficar mais 2 fácil, porque a gente nem vê passar o tempo mesmo. E eu acho assim, Marcelo, se pegar essa gravação de hoje e colocar junto com aquela que você fez no lançamento do livro de Cabala, devia ser, tipo, os 2 vídeos obrigatórios para o cara ver quando entrar no meio, porque dá uma visão muito boa. E para rever de tempos em tempos, né? Fenomenal. Bom, também não vou fazer muito jabá, não, só catarse.me/morte súbita, façam parte do problema. Valeu, galerinha. Pô, eu me empolgo porque é tão divertido e eu aprendi um monte de coisa hoje. Vai falar assim: pô, você sabia tudo isso? Não, porque às vezes é o seguinte: se a gente trouxesse o Yair e falasse, explica aí as letras, é o problema de você falar um rabino.
ele vive no mundo dele, ele conhece pra caralho as letras, as palavras, ele ia falar, porque aí tem mitzvah e a letra men com não sei o que e tal, tal, tal. E aí o cara vai viajar um monte nessa geometria de letra com letra. Se você chamar um tarólogo, ele vai virar e falar, puta, olha isso, louco com a morte, se sair, isso é um processo e tal, ainda mais que alguém que trabalha com isso. A foda é que você não consegue fazer esses dois mundos conversarem. Tipo, tem a galera da Golden Dawn, mas eles são muito limitados no tarô, pelo que a gente consegue. E a hora que você realmente consegue aprofundar nesses canais, você vê como uma coisa conversa com a outra, e a hora que você começa a desenhar, você vai ver que a própria geometria e as palavras que formam com as letras e tal, então eles conversam muito. Eu acho que esses universos, eles são uma coisa só, né? Isso que eu não coloquei nem a astrologia ainda no meio. E você não colocou a alquimia ainda, porque o processo inteiro alquímico dá para você fazer uma palestra inteira de letras hebraicas e processos alquímicos aí. Então, seria um negócio, assim, muito gigante. É isso, gente. A gente já está 2 horas, carvalhos. Valeu, obrigado, Robson. Valeu, Thiago, André. Para vocês que estão acompanhando, não esquece, segue o canal, bate o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.